Opa moçada, hoje eu vou dar umas dicas aqui no que olhar quando for comprar uma moto de trilha ou de motocross usada. Bom moçada, vamos falar sobre comprar uma moto usada. Eu não vou dizer para você o que comprar ou não comprar. Você pode comprar uma moto que você sabe que está precisando fazer um monte de coisa. Contanto que você saiba o que você está comprando, a compra é boa, tá joia? Moto com gambiarra. Para mim, moto com gambiarra, meu Deus, eu saio fora. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, não faço, tá? É gambiarra. Gambiarra só serve se você fizer uma adaptação, porque uma moto antiga, uma peça que não existe, tudo bem. Mas gambiarra, olhou a moto, tá com gambiarra, pode ter certeza que a gambiarra é na moto inteira e aquilo para mim é peça. Então só compraria uma moto com gambiarra. Se falar, eu vou desmontar essa moto para vender peça, ou eu sei o que estou comprando, eu vou ter que enfiar uma nota para deixar essa moto direito. Antes de você comprar sua moto, uma boa ideia é o seguinte: dá uma pesquisada na moto e nas peças, tá? Porque assim, você sabendo o preço da peça, você vai saber mais ou menos quanto de gasto você vai ter quando você for comprar a sua moto. Não importa se a moto é nacional, se a moto é importada, manutenção acontece em todas as motos. A diferença principal entre uma moto importada e uma moto nacional é o preço da peça e a facilidade que você tem de encontrar essa peça. A manutenção é a mesma, tá? Se eu for trocar um cilindro de uma moto importada ou uma moto nacional, é a mesma coisa. A diferença é que o preço, achar um pistão, tá? De uma moto importada, às vezes ele é mais caro, além dele ser mais caro, lógico, porque está sendo importada aí, essa peça pode ser mais difícil de encontrar, mas a manutenção é a mesma, tá? Corrente, coroa, tudo é a mesma coisa, tanto faz fazer numa Tornado como fazer numa KX 450F. Para mim é tudo, a manutenção é igual, a diferença vai ser o que? O preço da peça, tá ok? Então vamos lá, para começar, quando você vai vender alguma coisa, o que você faz? Você deixa o melhor possível para impressionar o comprador. Então lembra, você que é comprador, quando você chegar lá e ver aquela moto, aquilo é o melhor que o vendedor já fez com aquela moto. Se essa moto tá ruim na hora de vender, a aparência tá feia, tenha certeza que antes da venda ela estava pior do que aquilo. Então, se você chegar lá e já tem um monte de coisinha errada, é um manete quebrado todo torto, pedaleira caindo, moto suja, meu amigo, pode ter certeza que é encrenca. Não quer dizer que não deve comprar, mas saiba que é encrenca. Passou a impressão inicial é o seguinte: a moto tem que estar funcionando, tá? Você tem que conseguir ligar a moto sem problemas. Você tem que andar com a moto, passar todas as marchas. Moto que não liga, moto que não anda, que não passa marcha, você tem que pensar o seguinte: é o motor inteiro, a transmissão inteira. Não importa o que, que é, não é isso. Não, pode ser parte elétrica, pode ser o motor embaixo, em cima. Não caia na conversa, só precisa dar uma carburação. Não. Moto não ligou, não passou todas as marchas. Você tem que tratar a moto como se ela fosse peça, tá? Então, quando eu comprei a minha RM e toda desmontada, motor aberto, peça para todo lado, eu paguei um preço que, se eu quisesse vender aquelas peças, eu sabia que eu recuperaria, tá? Então, se a moto não andar, o valor dela tem que ser aproximadamente o que você conseguiria se você fosse vender as peças dela picado para um amigo, para Mercado Livre, para eBay, para onde você quiser. Falou? A moto não pode ter vazamento. Moto não tem vazamento. 2 tempos, 4 tempos, não tem vazamento. Não pinga óleo, não vaza nada. Então, se você chegar lá e tiver vazamento, deita a moto, que nem você faz para lavar, dá aquela deitada nela, tá ok? Você olhar bem embaixo e ver se não tá vazando. Moto não tem vazamento. Se há vazamento é porque tá com alguma junta, alguma coisa que você vai ter que trocar, ou retentor, coisa assim. Então, a moto não pode ter vazamento. Moto com vazamento é conserto, tá ok? Então, moto, na hora que você for andar, a moto tem que estar fria,
tá? Chegou lá, a moto está quente, você já fica suspeito. A moto pode estar queimando óleo, mas ela não queima quando está quente. Ela pode ter dificuldade de pegar, um monte de coisa. Então, já liga pro cara, ó, eu quero a moto fria, eu quero fazer ela pegar. Tá joia? Então você vai chegar lá, a primeira coisa você já vê, enfia a mão no motor. Se o motor estiver quente, você pergunta, por que você ligou a moto? Tá? Não é um bom sinal, a moto tem que estar fria. Também entenda que a moto fria, se é carburada, se é 2 tempos, se é 4 tempos, tá? Ela não vai pegar às vezes de primeira. Principalmente se for carburada, às vezes a cuba está seca, tem um procedimento. Então não pensa que tem que pegar de primeira. Não tem, ela tem que pegar de uma maneira normal. Então, tinta, cara, tinta é alerta vermelho, tá? O cara pintou o tanque, é um trabalho desgraçado para você tirar essa tinta. Mas o mais importante é quando o cara começa a pintar quadro, pintar roda, pintar mesa. Isso pode estar escondendo um rachado, uma fissura, e é uma coisa cara, uma coisa que às vezes dá para arrumar, às vezes não dá, mas é uma encrenca. Então, muita tinta, essa maquiagem excessiva, abre o olho que é alerta vermelho, tá joia? Então, cara, moto tá muito novinha, plástico novo, tudo novo. Isso é maquiagem, tá certo? Porque moto de cross e de trilha, ela vai ver chão, tá? Você vai ter ralado no plástico, você vai ter ralado nas pedaleiras, você vai ter ralado na balança, você vai pegar uma pedra, sempre tem, alguma coisa tem. Se tá tudo novo, ou porque foi trocado, tá? Ou tá com alguma maquiagem, tá ok? Então, não se deixe levar, achar que uma moto tá malhada, porque ela tem essas cicatrizes de batalhas normais, tá ok? Moto de trilha, moto de cross, ela tem um desgaste diferente, tá? Então ela tem umas marcas, ela tem umas cicatrizes, isso é normal, é o que você deve esperar, tá ok? Se você chega e tá uma peça muito nova, o cara trocou aquela peça, porque a bota vai raspar e vai tirar um pouco da coloração, vai riscar, a moto vai deitar, tá? Difícil você encontrar uma moto que nunca deitou, então os plásticos podem ter ralados, isso é normal, tá ok? Então uma moto que está muito nova, ela está maquiada. O cara trocou plástico, o cara trocou peça, o cara deixou ela bonita. Não se deixe levar e não ache que uma moto que tem essas marcas normais, né? Que ela vai ter ela foi mal cuidada. Então, moçada, quando a pessoa prepara a moto para vender, a turma sempre vai na coisa grande. É adesivo, é plástico, é manopla, são todas aquelas coisas fáceis. O que o pessoal não faz é o quê? É o detalhe. Vai olhar no motor os parafusos do motor, vai olhar ali perto do parafuso da roda, dos plásticos, vê se tem parafuso quebrado, velho, enferrujado. Tá? Isso é um sinal. O cara fala, não, eu fiz o motor. Eu falei, pô, você fez o motor, mas tem um parafuso quebrado, tem uns parafusos bem velhos, então você fez o motor inteiro e não trocou parafuso. São esses detalhes pequenos é que o pessoal perde. O cara faz põe aquela maquiagem na moto, prepara para vender, manda lavar a moto até com vapor, ela fica tinindo, mas os detalhes pequenos eles não prestam atenção, tá? Então é isso que você tem que ficar de olho, parafuso, porca, olha embaixo ali da suspensão dianteira, tá? Vê se tem muita batida embaixo, tá? Se não tem nada quebrado. É isso que você tem que ficar de olho. Esquece o grande, porque o grande é fácil e chama atenção. Vai olhando nos detalhes que isso vai entregar o quê? Se o cara fez a manutenção dessa moto direito ou não, se essa moto não está maquiada para vender e está escondendo um possível problema que vai te custar caro ou que você pelo menos não está esperando. Outra coisa para você olhar na moto aqui. Quando você chegar na moto, na parte do motor, você olhou, por exemplo, eu tenho até vídeo aqui trocando a tampa da embreagem. A tampa da embreagem está novinha. Pô, eu troquei, lógico que eu troquei. Dá uma olhada em volta na caixa do motor, vê se não tem um rachado, porque muita gente troca porque levou uma pancada e às vezes trincou alguma tampa lateral, mas também trincou o bloco do motor, tá? Parafuso do óleo, espanadão, outro sinal, que ou não fizeram a manutenção direita, às vezes tem um probleminha. Essas são as coisas que você tem que olhar. Se a moto tiver legal, manda ver. E se o cara falar que nunca trocou o pneu ou que só trocou 2 vezes, olha o aro. Se tiver muita marca na borda, são marcas de troca de pneu. E normalmente isso te dá uma dica se
aquela roda já não viu muitas trocas, não tem problema nenhum, bem feita, mas você sabe que o cara se trocou um monte de pneu, é porque ele andou bastante com a moto. Pede para o cara tirar o banco para você dar uma olhada no filtro de ar. Porque o filtro de ar, se tiver limpinho, se tiver bonitinho e o cara preparou a moto para vender, ele tem que estar novo, legal, bacana. Você tirar e ver aquela puta monte de sujeira, tá? Um filtro de ar sujo, isso já te diz de cara que o cara não fez aquela manutenção do jeito que tinha que fazer. Tá ok? Pergunta pro cara que está vendendo se ele sabe o histórico da moto. Se você chegar para mim e falar, oh, eu estou vendendo essa moto aqui, o que ela tem? Eu vou te falar a história inteira dela desde o dia que eu comprei. Porque eu fiz a manutenção, eu sei. Você pode acreditar em mim ou não. Para evitar esse problema, você pergunta para a pessoa o que? Você fez essa manutenção, essa preventiva, o pessoal adora falar da preventiva nas motos importadas. Tem nota, você tem um recibo, você tem um mecânico que fez, tá? O que foi feito nessa preventiva? Veja, confirme, não vai só na palavra, tá ok? Aí você vê, por exemplo, tá com o retentor, tá vazando óleo. Pode perguntar pro cara. O cara fala, não, estourou e eu tô para vender a moto, não troquei. Mas se o cara, não vi, aí é mau sinal, tá? Porque você vai ter que trocar o retentor do garfo. Vai, acontece, eu já troquei, putz, trocentas vezes a moto. Dura às vezes 6 meses, às vezes dura menos. Manutenção normal, trocar óleo de suspensão, vai tudo do uso. Então, o importante é você também bater um papo com o cara, pegar o histórico, né? O histórico dessa moto, ver se o cara realmente sabe o que foi feito, conhece a moto, usou a moto ou não, tá ok? O pessoal fala dessa manutenção preventiva. Para mim, toda manutenção é preventiva, porque se não é uma prevenção, é um conserto. Então, para mim, toda manutenção é para prevenir um conserto. Então, essa manutenção preventiva, acho que o pessoal fala que é quando você faz troca de pistão e anel, alguma coisa desse jeito, mas é sempre a manutenção, para mim, é sempre preventiva, se não um conserto. Sempre lembra o seguinte, quando você comprar a sua moto, você vai ter que ter um dinheiro extra para você fazer uma revisão nessa moto. O que vai incluir? Não importa a moto que você comprar, a não sei que ela seja zero, você vai ter que trocar o óleo, trocar fluido e radiador, você vai ter que fazer uma geral na moto, tá? Mesmo que o cara fale, acabei de trocar o óleo. Não, cara, eu troco o óleo a cada 4 horas. Fazer uma troca a mais quando eu comprei a moto, não tem problema nenhum. Então você vai trocar óleo, você vai trocar o fluido do radiador, essa manutenção, se for o caso até trocar o fluido de freio, tá? Fazer essa geral, então tenha certeza que você tem esse dinheiro do lado, tá? E lembrando que quando você olhar o óleo que você tirar do motor daquela moto, os fluidos, também vai te dar uma ideia de como é que pode estar a coisa lá dentro, qual manutenção realmente foi feita naquela moto. Ainda falando sobre aquela manutenção independente da moto como tá, né? Você falou óleo, filtro de óleo, essas coisas, fluidos. Cara, pneu você vai ter que trocar, pastilha de freio você vai ter que trocar, tá? Filtro, de repente. Então, tenha certeza que você está com esse dinheiro do lado, que você vai fazer essa manutenção, vai fazer essa verificação inicial, vai lubrificar os rolamentos, né, da roda. O ideal, se você puder, fazer essa revisão geral assim que você pegar a moto. Ideal, você pode fazer você ou levar no mecânico. E se você tiver alguma dúvida, chama o mecânico ou leva a moto para o mecânico, de preferência sem o vendedor, né, se tiver jeito, para o mecânico de confiança e dar uma olhada para você, para te dar uma ideia. Tá ok? Essa manutenção que a gente falou inicial também inclui às vezes a suspensão, tá? Às vezes a suspensão você vai ter que trocar o óleo da suspensão, você vai ter que trocar o óleo do amortecedor. Isso são coisas que acontecem, é um desgaste normal. Muita gente não faz, mas se você realmente quiser deixar a sua moto legal, essa moto usada que é nova para você legal, você tem que adicionar esses valores aí também da manutenção típica. Como eu estou aqui nos Estados Unidos, você está aí no Brasil, você vai ter outras legislações, outras notas fiscais, outra documentação. Não esquece de verificar a documentação da moto, porque isso pode dar muito encrenca e sair bem caro. Então, se lembra, documentação, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Peça original, em moto muito antiga, abre o olho.
Por quê? Porque a peça original ela tem um desgaste. Às vezes eu vejo foto, o pessoal vendendo, principalmente moto mais antiga, RMX, né, RM, eu gosto de RM, então eu vejo mais as Suzuki, tá? Mas pode ser YZ, tudo. E você dá uma olhada e você vê que o que me chama a atenção muitas vezes é que o disco de freio é o original do ano, 2002, 99, 98. Eu falo, pô, como é que o cara tá com esse disco de freio há 20 e poucos anos? Então, às vezes, esse disco de freio, porque ele tá funcionando, não quer dizer que ele tá na especificação, não quer dizer que você não vai ter que trocar. Então, essas coisas que você tem que dar uma olhada, né? Se você olhar a minha RM, você vai ver que os discos não são originais. Quase nada nessa moto original, a não ser o motor, que foi feito, quadro e tal. O resto, as peças de desgaste, tá? Uma moto de mais de 20 anos, o disco de freio já foi trocado, a pastilha de freio já foi trocada. Então, se você chegar e ver uma moto que ela está com muita peça original, você fala, nossa, está toda original, você provavelmente, quando chegar e for ver a especificação, for fazer a medição, vão ser peças que você vai trocar. Então, se você ver uma moto, ela está inteira, mas ela está muito original e ela é muito antiga, tá? Onde as peças já teriam que ter sido trocadas, pensa que provavelmente você vai ter que trocar, tá ok? Então, é normal você ver uma moto antiga com outras peças de reposição, não quer dizer que quebrou, tá? Um disco de freio, tá? Pedaleira, manetes, todas essas peças que naturalmente desgastam ou quebram, tá? É normal a moto tá com a peça trocada. Se você for ver essa moto e ela tem muito upgrade, ela tá com ponteira, ela tá com isso, aquilo, pergunta pro cara se ele tem as peças originais. Porque se ele trocou, ele deve ter as originais, a não ser que ele fale para você, não, eu tinha as originais, eu vendi, tá? Porque o que acontece? Às vezes o cara troca porque ele quer uma ponteira mais legal, mas às vezes o cara troca porque ele amassou a ponteira antiga. Tudo bem, tanto faz como tanto fez. Mas é bom você saber, né, o que você está comprando, tá ok? Moto dois tempos, cara, você deu 2 rolês e amassou o escapamento, entendeu? Acontece. Então, só pedir, perguntar para o cara se tem a peça original, e tem muita peça original que é melhor do que o upgrade, né, que os caras fizeram aí. Então, dá uma olhada nessa também. Mas lembra que quando você olhar essa moto e ela tiver peças trocadas que não são mais originais pelo desgaste natural, a qualidade dessa peça, tá? Tem muita peça hoje em dia que você compra aí online, de alumínio, bonita, anodizada, que a qualidade não é tão boa. Principalmente tem por pedaleira, tem muita pedaleira bonita aí, mas que a qualidade é inferior, manete, coisas assim, né? Muito bling, né? Muita coisa colorida, anodizada. Não quer dizer que é um upgrade, não quer dizer que é uma coisa que você deve pagar mais caro por isso, tá ok? E veja sempre a qualidade, que às vezes esses alumínios aí, essas peças de alumínio, elas têm que ser feitas com um alumínio de qualidade, bem feita, com precisão, porque às vezes elas quebram. Outra coisa que o pessoal às vezes não faz manutenção, dá uma verificada, custa caro as peças de reposição, são os rolamentos, tá? Então você tem rolamento da roda dianteira e traseira, você tem rolamentos, né, da balança, da caixa de direção. Então, sempre que você puder, motinha no cavalete, roda de trás, chacoalha, vê se a balança está com algum jogo, porque os rolamentos, né, as buchas podem ter que ser trocadas. Mexe a roda lado a lado, com a direção da frente parada e a de trás a mesma coisa, para você ver se o rolamento da roda também não está na hora de trocar, e a caixa de direção para frente e para trás, tá ok? Essas são peças de reposição normal, é um desgaste normal, mas elas têm um preço alto, dependendo se você não faz a mão de obra também é alto porque dá trabalho, então você considera isso no preço da sua moto, quanto que você vai pagar, baixar ou não no valor da moto. Muita gente tem medo de pegar moto que corre, de corrida, tá? De cara que anda rápido com moto, que anda, que compete. Eu vou te falar uma coisa, as motos de competição, do pessoal que anda de moto, na minha opinião, elas são muito mais bem mantidas do que quem às vezes anda só de final de semana, tá? Porque o cara que corre, que compete, a moto tem que estar tinindo para ele entrar na competição. A moto vai ter mais horas? Vai. A moto vai ter um abuso maior? Vai, mas como a manutenção é feita,
de uma forma adequada, essa moto pode estar numa condição muito melhor do que uma moto que rodou pelo mesmo período de tempo, usada, e não fez essas manutenções, tá? Então não tenha medo necessariamente de pegar uma moto de uma pessoa que realmente competia, tal, porque essa moto pode ter sido muito bem mantida e está numa condição muito boa. Moto muito barulhenta também não tá certo, tá? Se ela tá barulhenta demais, é que você vai ter que trocar a lã ali de vidro do escapamento, tá? Ou ela tá com algum vazamento, porque a moto tem um volume normal, mas se ela estiver excessivamente alta, lembra que você provavelmente é outra manutençãozinha que você vai ter que fazer, trocar a lã de vidro, no caso da Dois Tempos também, ou se tiver com óleo, né, babando óleo demais ali assim que você ligar, sinal que a lã de vidro está encharcada, nada demais, fácil manutenção, mas só para você saber que a moto barulhenta, ali você vai ter que dar uma olhadinha também, nada de grave, provavelmente. Então, moçada, chegou lá para olhar a moto, inspecionar o básico, olha o quadro, balança, roda, mesa, procura rachado. Se tiver rachadura, vai ter que ser arrumado, a peça é cara, tá? O conserto é caro, então procura rachadura, quadro, bloco do motor se tiver rachado, tá? Se tem solda, se a solda foi bem feita, tem coisa que o pessoal solda, principalmente umas motos mais antigas, do que a peça é difícil, o cara recondiciona. Tudo bem, contanto que tenha sido bem feita, mas procura isso. Roda, aro da roda, tem rachado, tem alguma coisa quebrada, vai ter que trocar, tem que descontar do preço. E você tem que pensar nisso para saber o que está comprando, para não levar gato por lebre, tá ok? Então, se você olhar algumas motos de trilha, vai bater numa pedra, você vai ter uma marca, às vezes na balança, você vai ter uma marca em algumas peças da moto, tá? Isso é normal. O que você não quer é ter uma coisa entortada, uma coisa quebrada, porque nesse caso aí você vai ter que considerar o preço, tá? Mas se você está pensando em fazer motocross, tá? Que você vai pular, fazer duplo, você vai estar 10 metros no ar, cara, você não vai querer fazer esse tipo de esporte, tá? E arriscar quebrar uma peça na hora que você aterrissar, quebrar uma pedaleira, quebrar um cubo de roda, às vezes até o quadro, tá? Então, pensa bem, você vai estar na trilha, é encrenca, você vai estar numa pista de motocross, as peças, a manutenção, ela tem que ser feita direito, e gambiarra é temporária, para você sair da trilha, porque deu um pepino na moto, você fez uma gambiarra para chegar até o carro, tá? Não é para andar com gambiarra. Moto, o cara vendendo com gambiarra, para mim, tô fora. Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Deixe um comentário, deixe a sua opinião, faz a sua pergunta, eu respondo para vocês. Obrigado, assina o canal, dá um joinha e a gente se vê na próxima.